Deus abençoe essa sexta-feira linda. Deus abençoe este dia. Sextou de verdade, sextou. Tá lá pertinho, sábado, amanhã tem encontro de mulheres na biblioterapia na Chema Centro. Você é nossa convidada, viu? Louvado seja o Senhor na tua vida, que Ele te abençoe, que você tenha coragem de viver uma vida nova aqui na sua mentezinha, no seu coração, em todos os lugares por onde você andar, que você seja, que você esteja vivendo o melhor de Deus nesta terra, porque você é obediente. Eita, abraça-me. Que o Senhor possa nos dar um abraço hoje de manhã. Oh, glória! Abraço de pai, abraço paternal, abraço cheio de amor, cheio de bondade, de misericórdia, que já nos perdoou os pecados e que quer que a gente tenha todos os dias um encontro maravilhoso com o Espírito Santo, aleluia. E que Ele possa falar conosco hoje de manhã, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo coragem de enfrentar os desafios da vida e que a gente possa viver em novidade de vida. Gente, eu moro em casa porque eu tenho um bichinho que nem presta, viu? Tenho dois cachorrinhos, um gatinho, tem calopsita, tem tudo que você imaginar aí de bichinho, a gente tem aqui em casa, graças a Deus. E aí eu preciso de quintal, eu preciso de planta. Ai, Jesus é vida, glória a Deus, aleluia. E aí a gente vai falar hoje sobre o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer, né? A Bíblia diz que eu posso fazer tudo. E a gente confunde algumas coisas. Ontem eu vi uma palavra no grupo de mulheres da igreja, lá da Batista Chema, uma palavra tão tremenda que a pastora Cássia ministrou sobre o nosso comportamento em obediência à palavra de Deus e as consequências do bem que Deus derrama sobre nós. Consequência do bem, gente, que tem consequência de coisa ruim também. Mas a consequência das coisas boas que nós praticamos porque somos obedientes à palavra de Deus. É tão peculiar isso, gente, que se o pastor falar a palavra de Deus e pedir para você obedecer, e se ele falar diretamente para você, é capaz de você se aborrecer e dizer: esse pastor implica comigo, esse pastor é muito chato, esse pastor isso, esse pastor aquilo. Mas os pastores, eles foram chamados para apacentar o rebanho. O que é apacentar? É cuidar, gente. E cuidar, às vezes, sabe, o cajado, que ele tem aquela curva, né? Exatamente para puxar pelo pescoço a ovelhinha que quer sair, ó, em desobediência. E aí ele vai lá, ele conversa, ele exorta, ele briga, ele fala. Mas se você quer dar vazão à liberdade no conceito do mundo, ele não pode fazer nada. A palavra de Deus diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós vimos aí um pastor, né, que pediu perdão pelo seu mau comportamento diante das ovelhas. Gente, ele só precisa conhecer intimamente o Espírito Santo de Deus que transforma. É por isso que alguns conceitos que nós aprendemos nos seminários teológicos, nas conversas de pessoas que não são mansas, que não têm humildade no coração, esses ensinamentos, eles são válidos, eles não foram falados da forma correta, porque a gente tem que ter o espírito de mansidão, está na Bíblia, que é gerado através do Espírito Santo e da transformação que o Espírito Santo produz no meu coração e no seu coração. É vinde como estais, é verdade. Nós, todas as igrejas, são inclusivas, o evangelho é inclusivo. Deixa eu desmistificar essa palavra inclusivo nas igrejas evangélicas.
Inclusividade, incluir significa que entra o cadeirante, o cego, o mudo, o surdo, o coxo, tá? O doente mental, o esquisito, e eles vão ser acolhidos. As igrejas deveriam se preparar para isso. Homossexuais, todo tipo de gente, os doideira, todo tipo de gente. Porque tem coisas invisíveis, defeitos invisíveis que nós não vemos, gente. E que são destacados depois que a pessoa está lá cantando, que está lá pregando, que está lá isso. Esses defeitos que eu falei sobre inclusão nas igrejas, nós vemos assim que a pessoa chega. Se ele for gago, nós vemos. Se ele for cego, nós vemos. Se ele for aleijado, nós vemos. Se ele for homossexual, nós vemos. Agora ninguém vê se ele é ladrão, ninguém vê se ele é pedófilo, ninguém vê se ele tem síndrome de mentiroso, ninguém vê se ele é um enganador. Ele pode chegar lá com a capa de bonzinho e ser um lobo em pele de ovelha. E ninguém vai saber qual é o pecado dele. Então todas as igrejas cristãs do mundo inteiro, elas são inclusivas. O que não pode acontecer? O que a palavra diz? Diz que eu sou transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu sou transformado pelo Espírito Santo à medida em que eu vou, Espírito Santo, à medida em que eu vou me aprofundando no conhecimento das Escrituras, eu vou sendo transformado. Por quê? Porque eu vou sabendo o que é certo e o que é errado. Onde eu vou e onde eu não vou. Eu posso? Pode. Tem até uma musiquinha que agora que eu morro de rir quando o pessoal está cantando, que diz, pode usar fio dental na praia? Pode. Pode fazer mentir? Pode. Pode adulterar? Pode. Só não pode entrar no céu desse jeito. Eita Deus da glória. E aí, nós somos transformados pelo Espírito Santo. Ele nos concede dons espirituais, 1 Coríntios 12. Além disso, ele nos guia em nossas decisões. E sem o Espírito Santo, nós estaríamos perdidos em nossas forças. Vou botar aqui, João 16, 13. Isso significa que o Espírito Santo nos guia nas nossas fraquezas, nos tira. Eita, Deus da glória. João 16, 13. Vamos lá. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse Espírito Santo é que me conserta, gente. O pecado não continua. A gente se envergonha diante de Jesus. Eu sou uma mulher que já pecou muito, continua pecando, eu já fiz coisas terríveis. E quando eu me reconciliei com Deus, eu me arrependi e eu fiquei pensando, meu Deus, quanta besteira eu já fiz. Me perdoa, Senhor, porque eu feri o teu coração. Vem uma vergonha, um arrependimento genuíno dentro do coração. Senhor, me ajude. Eu não quero mais fazer isso, é feio. Eu envergonho o teu nome. Quando eu estou me prostituindo, eu estou revelando a Deus que eu não me importo com Ele. Quando eu estou mentindo, eu estou revelando às pessoas que eu não fui transformada. Quando eu estou praticando o pecado, Deus está vendo tudo. E não se engane não, as pessoas também veem quem é preguiçoso, quem é avarento, quem é mentiroso, quem é grosseiro. O pastor lá que pediu perdão era porque ele tratava mal as pessoas. Cadê o fruto? Conhece a palavra e não vive a palavra.
E aí, sobre a liberdade, tem um texto tão claro sobre ser livre. Tudo me é permitido. Todo mundo sabe esse texto, gente. É basiquinho. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada disso. E ele dá um exemplo aqui. O alimento é para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. Você come, você tem uma necessidade fisiológica, que depois que o organismo aproveita toda a vitamina daquele alimento, aquilo que não presta, o organismo filtra e joga fora. E aí você bota aquela massa podre, que não presta para nada, a não ser para ser estrume, não presta, não é útil para o nosso corpo, é jogado fora, sabe por quê? Porque nos faz mal. Vamos trazer para o espiritual. Aquela carniça que a gente carrega do pecado, ela é filtrada pelo poder do Espírito Santo, e aí você é transformado, porque o seu entendimento vai mudando. Romanos 12, para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí ele continua: o corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O nosso corpo é habitação e templo do Espírito Santo de Deus. Aí eu uso, Deus está dentro de mim, Deus está dentro de mim, o Espírito Santo entrou, está dentro de mim, e eu vou usar o meu corpo com o Espírito Santo dentro para a prática da imoralidade e daquilo que a palavra de Deus não aprova. Sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, acorde. É incoerente. É incoerente. Todas as igrejas são inclusivas. Acaba com esse blá, 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 blá. Porque tem que receber como está, tem que acolher, tem que amar, tem que cuidar e ensinar. Agora, se a pessoa não quer mudar, o problema é dela, não é da igreja, não é de Deus. Quer continuar pecando, continue. E continue também dentro da igreja. Quem sabe um dia você se converte e aceita que para ir para o céu tem que ter transformação. Tem que ter arrependimento. As coisas velhas se passaram. Eu gosto de texto. Vamos lá para outro texto. Nós falamos tanto de livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Tem mesmo, criatura, tem mesmo. Até para querer ir para o inferno, tu tem livre-arbítrio. Para querer fazer coisa que não presta, tu tem livre-arbítrio. As coisas que o Senhor coloca para nós escolhermos, é bem claro lá em Deuteronômio. Eu gosto de dizer esse texto. Eu ponho por testemunhas hoje o céu, a terra, todo mundo aí, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Ou seja, tu tem duas escolhas: faz o bem ou faz o mal, a ti mesmo e para os outros. Mas o primeiro mal que nós fazemos é a nossa própria alma, criatura, que ela se entristece, e o Espírito Santo, adiós. Vai ficar dentro de alguém que não quer saber dele, que não olha para ele, que não ouve os conselhos dele? Vai ficar dentro. A Bíblia diz que os espíritos imundos e malditos encontram a casa adornada, limpa, organizada, e eles vêm e traz mais 7. Faça essa reflexão, você que é crente. Não acha que essa mensagem é só para quem não é crente, não. Tem muito crente, viu? Aprontando aí, sem amor, maltratando os irmãos da igreja. Você pode escolher segundo a tua vontade, porque te é dado. Moisés 3,17. Onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Mas não é liberdade de fazer o que não presta, não. É liberdade de fazer aquilo que Deus nos permite fazer, com autonomia, com autoridade. Eita, Deus deixa as coisas nas mãos da gente para que a gente escolha. Você tem liberdade de escolha.
Paulo fala sobre as escolhas. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Não se deixe enganar. Você sabe, mesmo que você não seja crente, praticante, cristão evangélico, praticante, cristão de qualquer denominação, se você pensa que engana Deus, você não engana Deus. De Deus não se zomba. Quando alguém se converte, o véu que impedia você de ver claramente o seu pecado é retirado. O Senhor é Espírito. E onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. E nós somos transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Nós somos amados, nós somos queridos. Sobre obediência, a obediência é legado. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que saibam, isso é Paulo falando lá em Romanos, mas quero que saibam, quero que sejam sábios em relação ao que é bom, sem malícia em relação ao que é mal. Cuidado! Sejam perseverantes na oração. Orem, jejuem, se consagrem para vencer o inimigo. Ele nos concede dons para servirmos a comunidade fora da igreja, e edificarmos a igreja. Ele nos guia em nossas decisões. Tá vendo? Antes de você tomar uma decisão, ele nos guia. Ele diz: não vá, não faça, não é bom para você. Agora você é que decide se vai obedecer ou não. Sem o Espírito Santo, nós não saberíamos nem quem é Jesus. Porque existem mentes que distorcem toda a palavra, cauterizadas pelo pecado. Só entendem aquilo que elas querem, aquilo que elas defendem como verdade delas, mas a verdade de Deus está esquecida. Está esquecida. Aproveitando que sextou, vigia varão, vigia varoa, e vamos viver em novidade de vida. Vamos orar. Que o Senhor limpe o nosso coração nesse dia e nos faça ver Jesus. Incluídos no seu amor, somos transformados de glória em glória. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus. Se você gostou, multiplica essa mensagem, encaminha para quem está precisando ouvir essa palavra sobre inclusão verdadeira e legítima que vem da parte de Deus. Um beijo grande no teu coração. Tchau. Eita, Deus da glória. Não quer não desligar, viu, gente? Quer que eu fique aqui. Eita, menino. Glória a Deus. Vamos lá, né? Vamos ver se fica, né? Eita, Deus da glória. Que Deus te abençoe, tá bom? Um cheiro.